alunos do nono ano. Vamos fazer agora uma análise das questões que ficou em aberto sobre a música, né? Da globalização. Então, vamos lá, né? Como vocês estão aí, quarentena? Espero que estejam todos bem, inclusive a família. Vamos lá, nono ano. Então, análise das questões sobre a música Globalização, o Delírio do Dragão, Tribo de Já. A primeira questão foi: quais são os três mundos em um só referentes à globalização? A gente viu aí logo no comecinho da música ele falando que a globalização ela representa três mundos. Estes mundos são muito bem explicados pelo geógrafo Milton Santos, brasileiro. Aqui nessa imagem você também tem uma noção aí do que é a globalização, né? Essa interação com o mundo, os países se interando um com os outros, não havendo assim as barreiras, né? Há uma interação com os países. Mas vamos ver se essa interação ela realmente beneficia a todos, né? Então, pela pergunta aí, vamos ver como é essa análise de acordo com o geógrafo Milton Santos. Então, vocês veem aí o geógrafo Milton Santos, 2000, em que ele falou aí sobre esses três mundos. O primeiro mundo é o mundo tal como fazem vê-lo. Então, é o mundo em que eles querem passar, que é um mundo maravilhoso, todos os países conectados, que é bem melhor para todos, né? É a globalização como falam, né? O segundo mundo é o mundo tal como ele é. Ou seja, essa coisa que é tudo bom para todo mundo não é verdade, né? É a globalização como perversidade, porque na globalização existe os países e as pessoas que continuam pobres, miseráveis e até aumentando essa pobreza e essa miséria, certo? E o terceiro mundo é o mundo como ele pode ser. Aí é a globalização proposta, né, por Milton Santos, que é uma outra globalização, onde todas as pessoas são beneficiadas, onde não haverá pessoas marginalizadas, ou seja, pessoas que vão viver à margem da sociedade, distante daquela sociedade em que todos vivem bem. Vamos à segunda pergunta. Por que não há nada de novo na globalização? Por que não há nada de novo? O que foi falado na música? Será que a globalização trouxe alguma novidade? Está todo mundo vivendo muito melhor que antes? Ou será que não? Como essas imagens aí que vocês estão vendo, né? Onde há pobreza. Por que não eliminar a pobreza? Né? Cadê a educação? Aí você vê aí pessoas pedindo, pessoas da África, do Haiti e de outras partes do mundo muito pobres. Então, cadê a globalização, a novidade boa da globalização? Então, como a gente poderia analisar aí essa pergunta? Porque os países e pessoas que já viviam à margem da sociedade, elas continuam pobres, desempregadas, com a violência e espaços pobres, exploração e humilhação dos pobres, negros e latinos, sendo traídos e esquecidos neste sistema que não tem nada de novo. Então, as pessoas pobres continuam pobres, as miseráveis continuam miseráveis, as que têm fome continuam morrendo de fome. Então, não tem nada de novo. Tá tudo do mesmo jeito ou até pior, né? Quem são os traídos? Por quê? Então, aí nessa imagem você pode ver o quê? Nesse gifzinho, você vê que de um lado tem uma pessoa que vive bem, né? E o outro lado tem uma pessoa que vive com algumas condições precárias. Veja que o outro está descalço, mas é porque está dentro de casa. E a garotinha está descalça, mas está andando
já fora de casa e continua descalça. Veja que ele pega água num equipamentozinho que faz toda a filtragem da água, então a água pura, enquanto ela pega ali a água para beber de um local que está cheio de barro, suja, e essa mesma água que ela vai beber. Então quem são esses traídos na globalização e por quê? Segundo a música, né, os traídos são os pobres, porque eles continuam passando necessidades com suas famílias. Eles veem os filhos subnutridos, sem educação, crescendo ao lado de esgotos, banidos a contragosto pela sociedade, declarados bandidos sem identidade, que serão banidos em sumária execução, sem nenhuma apelação. Então eles não têm nem oportunidade de estudar, não têm oportunidade de emprego, e aí acabam indo para o lado do crime e são sumariamente executados sem apelação, às vezes sem um julgamento, e que as nossas leis elas não julgam para a morte, né? Não há pena de morte. Na Constituição é proibido, na Constituição brasileira. Então, eles são executados sem apelação, sem haver uma justiça de acordo com as leis. E como são vistos excluídos nesse sistema? Como seres sem importância, que apenas atrapalham os seus lucros. Porque os donos do mundo, eles só pensam nos lucros, eles só pensam em dinheiro. Então, eles estão pensando apenas nas pessoas consumirem o máximo possível. Então, as que não podem consumir só é apenas um atrapalho para eles, né? Então, a pobreza ela não vai ajudar eles. Então, o que importa é o consumo de milhões de pessoas e seus lucros. Aí você vê, quanto mais se consome, mais se tira da natureza, de forma que não é sustentável, ou seja, vai retirando, tirando, e vai ter uma hora que a natureza vai ficar de um jeito que não dá mais para tirar dela. Vai acabar todos os recursos, principalmente os recursos que não são renováveis. Certo? E a quinta pergunta. Para você, como é esse sistema? Então, para você, mas de acordo com a música, né, que a gente ouviu também. Para mim, ele é como um dragão que devora a todos, principalmente os que são contra ele. Então, ele sai devorando, né? Queimando nossas vidas, pensando em seus próprios objetivos, que são lucros e lucros e lucros. Nos trazendo tribulação. Por que a tribulação? Porque aí as pessoas mais necessitadas acabam passando tribulação porque vão sofrer, né, com a pobreza, com a miséria, sem ter nem o que comer, sem ter um local adequado onde se possa viver com dignidade, ter uma qualidade de vida. Então, para finalizar, a gente vê que essa coisa de dragão, como a música usou essa figura aí, como uma coisa assim, uma coisa que assusta, né? Uma coisa horripilante, uma coisa que nos traz medo. Até mesmo na Bíblia fala sobre o dragão. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos. Apocalipse 12:7. Então aí já fala do dragão. Quem é esse dragão? É uma coisa horrível, né? Então a música ela compara a globalização a um dragão. Então, para você ver como é algo horrível para as pessoas menos favorecidas. Mas vamos refletir, né, que esse sistema, ele não vai ser sempre esse sistema. Segundo a Bíblia, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Então, tudo isso vai passar, né? Confie em Deus, que tudo isso vai passar, e lute de forma honesta, e lute pelos seus ideais de forma honesta. Esse versículo está em Apocalipse 21:4. Então, gente, a interação da gente aqui nesse momento acaba, mas continuemos no grupo. Então, fiquem com Deus.